voltamos com Revista da Cidade. Agora um assunto que interessa muita gente. Por isso, participe, mande seu e-mail para o revistadacidade@tvgazeta.com.br. Como estávamos comentando aqui, né, doutora? Todo mundo vai se aposentar um dia, né? E a gente quer se aposentar da melhor forma possível. Valor maior, mais rápido, né, com mais dinheirinho no bolso. Com toda certeza. Menos problema. E para isso, a pessoa tem que conhecer como é feito o cálculo da aposentadoria e fugir aí dessas mudanças. Porque tem muita gente que acha que o fator previdenciário, na verdade, ele só vai interferir no valor da aposentadoria na hora que ela fizer aniversário. E não é verdade. A gente, há muito tempo, sempre em dezembro, é divulgada a nova tabela do fator previdenciário. E como a expectativa de vida do brasileiro está aumentando muito nos últimos anos, é bem melhor você aposentar antes da mudança dessa tabela que acontece em dezembro. Ela muda todos os anos. Todos os anos, porque aí você pega o fator antigo, o fator do ano passado, e o fator do ano passado sempre é melhor. Porque o que é o fator previdenciário, que muita gente fica aí desesperado, se descabelando para saber o que é? Na verdade, é uma formulinha, um cálculo que a Previdência faz, levando em conta a idade da pessoa, o tempo em que ela trabalhou, né, o tempo de serviço que ela trabalhou e também a expectativa de vida do brasileiro, que é anualmente divulgada pelo IBGE. E isso é uma coisa que muda, claro. Muda, afinal de contas, o IBGE faz exatamente o cálculo, faz a pesquisa todos os anos. Todos os anos. E normalmente a expectativa de vida aumenta. Sempre aumenta. Sempre. Nos últimos anos sempre está aumentando. O que é bom, porque mostra que a qualidade de vida do brasileiro está melhor e o brasileiro está vivendo mais. Mas, por outro lado, o INSS pensa, poxa, o pessoal vai ficar mais tempo ganhando dinheiro aí. Exatamente. Então, esse valor. Falando em poucas palavras, você vai dar prejuízo para o INSS se aposentando mais cedo, porque você vai viver, teoricamente, mais, né? Então, isso acaba prejudicando muito. Então, quem já tem condições, já tem ali o tempo de contribuição para se aposentar esse ano, deve fazer pelo menos esse agendamento até novembro, até o final de novembro, porque dezembro em diante já entra em vigor essa tabela. Exatamente. Aí se a pessoa esperar e não, vou me aposentar em dezembro, porque eu vou tirar férias, vai estar mais tranquilo, não sei o quê, a pessoa pode ter prejuízo aí, em alguns casos, perder 3%, 4%, o que no futuro reflete muito. Hoje, talvez, mas só 3%, mas você tem que colocar essa conta ao longo de 1, 2, 3 anos, 10 anos que você vai ficar recebendo com um valor menor. Então, isso no futuro vai ter um reflexo muito grande, você vai ter uma perda muito grande na hora de você viver somente com a aposentadoria. Porque o que conta, então, é a data do agendamento. A data do agendamento. Então, isso é muito importante, porque muita gente vai questionar, mas não tem vaga. Porque, infelizmente, semana passada, para você ter uma ideia, o absurdo que está a Previdência Social, semana passada você não conseguia agendar a aposentadoria por idade na cidade de São Paulo, porque não tinha vaga. Você imagina quantas agências tem na cidade de São Paulo e você não conseguia vaga para dar entrada na sua aposentadoria. Que desrespeito, quer dizer que a pessoa pode perder a data compulsoriamente. Exatamente, é um desrespeito. Então, qual que é aí a jogada para que a pessoa não tenha esse prejuízo? Fazer o agendamento até o dia final, até o último dia de novembro, para ter o direito de utilizar a tabela que está em vigor agora, que é a tabela do ano passado, e mesmo que o agendamento seja para fevereiro, março, não importa, o que vai valer é a data do agendamento. Se foi agendado na data em que a tabela não estava ainda, continuava a tabela antiga, a pessoa vai ter direito de calcular a aposentadoria pela tabela antiga. E isso vale também para quem vai se aposentar, por exemplo, o ano que vem. Ano que vem, a mesma regra. Vai chegar em novembro, chegou na data limite ali, faz o agendamento antes de dezembro. Como a gente não pode nunca confiar, né? A gente nunca deve confiar muito na Previdência Social, nesses atendimentos, sempre que agendou novembro, conseguiu o agendamento, mas só vai ser atendido, por exemplo, em janeiro. Não esqueça, na hora do atendimento, de lembrar o funcionário da utilização da tabela do fator previdenciário antiga, né? Para que o funcionário, já vai pegar nova, senão ele pode ali calcular de qualquer jeito pela nova e a pessoa acaba perdendo. Mas então, agora em novembro a nova já vai estar. A nova já vai saber qual já vai saber qual é, né? Ela vai ter essa mudança, vai estar disponível no site da Previdência, essa tabela vai ser amplamente divulgado e aí é bom até a pessoa imprimir isso
e levar junto, né? Olha, eu quero por essa tabela porque eu agendei por essa tabela, eu tenho direito já adquirido de me aposentar pela tabela antiga e isso, é aquilo que eu falei, é uma economia boa, né? A pessoa vai deixar de perder de 3%, que num ano você imagina quanto é, né? É um dinheiro considerável. E o fator previdenciário, ele entra em todos os cálculos, independente da forma como a pessoa está se aposentando, se for por idade, por tempo de serviço, não? O fator previdenciário, por exemplo, ele não incide nos benefícios por incapacidade, que é auxílio doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente, o que é justo, né? Porque essa pessoa está doente, é óbvio que a expectativa de vida dela não é igual a de um brasileiro saudável. Então, por isso que ele foi excluído. E na aposentadoria por idade, ele só entra se for para aumentar, não para diminuir. Entendeu? Então, de qualquer forma, tem que fazer o cálculo. Exatamente. Você tem que ficar esperto, fazer o cálculo, porque pode ter a surpresinha, né? Chegar lá na hora, o funcionário às vezes é despreparado, às vezes está atendendo com a correria ali do dia a dia e não observa esses detalhes. Lembrando que a gente é que tem que observar, tem que zelar pelo que é nosso, né? Porque é aquilo que eu falei, no futuro, evita entrar com ação de revisão, evita problema e às vezes também essa diminuição brusca de renda, né? Porque a gente sabe que todo ano, janeiro também vai ser outra novela pra gente, né? Janeiro vai divulgar qual vai ser o reajuste da aposentadoria e todo ano a gente sabe que eles aumentam mais o salário mínimo, menos a aposentadoria, então aquele aposentado que ganha mais que o salário mínimo com o passar dos anos acaba perdendo muito dinheiro, o valor real ali da aposentadoria cai. Cada vez mais. Exatamente. Então, se já começa errado desde o começo ali, né? Desde o início, já falando, já estou perdendo no fator que não utilizou a tabela correta. Depois, no próximo ano, já vem esses reajustes que são ridículos e irrisórios. E aí a pessoa, daqui 4, 5 anos, ela vai olhar o valor do benefício e vai falar, meu Deus, né? O que aconteceu com o meu dinheiro? O que aconteceu com o meu dinheiro? Emagreceu muito mais que eu. Que é a maioria, loucura, a maioria né? Das reclamações aí de aposentados. Parece que é coisa feita para dar uma margem grande de erro mesmo, para que as pessoas percam dinheiro. E é triste, né? Igual a gente falou há poucos dias, que agora já não tem mais, tem esse prazo obrigatório de 10 anos para entrar com a revisão. Então tem muita gente, coitado, que já tenha mais de 10 anos de benefício, já não vai poder mais entrar. Então, assim, a partir de agora, gente, vai se aposentar, presta muita atenção, utiliza isso como ensinamento, tudo isso que a gente vem falando aqui há muito tempo, né? Para que você que agora vai virar aposentado, né? Você consiga, né? Fazer de uma tal forma que você não precise passar por nada disso que a gente vê as pessoas passando, né? É verdade, super informação complicado. é tudo, com certeza. Olha aqui sobre aquele assunto que você estava falando, tá chegando perguntas aqui. A Nadir Ramos diz o seguinte, ela tem 61 anos, ela já completou os 15 pagos para aposentar por idade, mas ela não consegue agendar uma data, nem pela internet, nem pelo 135. Exatamente. O que ela deve fazer? Então, o que ela deve fazer primeiro, fazer um registro na ouvidoria da Previdência, fazer uma reclamação, né? E para que ela não seja prejudicada, tentar fazer esse agendamento em alguma cidade aqui próxima de São Paulo, que ela possa ir. Que tem uma demanda menor, exatamente. Né? Ou fazer esse agendamento e depois pedir para que seja transferido para uma agência próximo da casa dela. Ela também pode exigir isso, porque realmente é uma vergonha, Jane. Absurdo, como que né? pode uma cidade como São Paulo, tão grande, com tantas agências, não ter data para agendar uma aposentadoria por idade? E agora vem aquela coisa, né, que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, bem no final do ano, quando vai mudar a tabela, né? É bem conveniente, né? Então, é muito estranho, sabe? A gente não gosta de falar as coisas, mas, poxa vida, né? Vamos ajudar essa questão, né? Vamos ajudar o povo, vamos... E é direito. É direito. A pessoa trabalhou a vida inteira, contribuiu, pagou tudo direitinho e chega na hora de aposentar, não consegue, é absurdo. Então, e essa questão do fator previdenciário é tão ridícula, né? O quanto diminui o valor das aposentadorias, né? Que, inclusive, uma outra coisa que é super injusta, que agora acho que vai começar a melhorar, é que, recentemente, uma pessoa que se aposentou de forma proporcional, e a aposentadoria proporcional, que hoje ela não existe mais, mas tem pessoas que têm direito adquirido. Então, ela já é super injusta porque a pessoa só ganha 70% do valor do benefício. Em alguns casos, a pessoa tem que pagar pedágio. Então, assim, se aposentar de forma proporcional hoje no Brasil, é saber que você vai acabar com o valor da sua aposentadoria porque realmente cai. E o que o governo vem fazendo? Além de dar todas essas... tudo que a pessoa já passou. Exatamente, já tirar todos
tudo, 30%, porque só aposenta com 70%, pedágio e tudo mais, está aplicando o fator previdenciário em cima da aposentadoria. Complicou de vez. Então, aí o que aconteceu? Começaram a entrar na justiça e no Rio de Janeiro, recentemente, agora é muito recente, isso é fresquinho, quentinho, quem é aposentado aí de forma proporcional e teve a incidência do fator previdenciário também pode pedir. Um juiz do Rio de Janeiro, lá de Campos do Goytacazes, né, que chama a cidade, ele disse que é inconstitucional, que isso daí não pode ocorrer, que isso é errado, né? E ele dá uma explicação muito boa, assim, confirmando o entendimento dos advogados. Então, já existe o que a gente chama de jurisprudência, que é um entendimento ali de um juiz sobre o caso. Então, quem é aposentado de forma proporcional e teve ali a incidência do fator previdenciário, pode também agora entrar na justiça com base nessa recente decisão, buscando aí a exclusão do fator previdenciário, conseguindo o aumento do benefício, que em alguns casos, né, o fator previdenciário chega a cair pela metade o valor do benefício. Então, vale a pena tentar aí discutir e brigar por isso. Tá. Bom, tem várias perguntas chegando aqui. Eu vou pontuar algumas que pode ser de interesse de muitas pessoas, como foi no caso da Nadir, que não estava conseguindo agendar o atendimento e está acontecendo com muita gente, como você mesma já pontuou. O caso da Josefina é o seguinte, bom dia para você também. Já sou aposentada desde outubro de 2007 e o fator previdenciário reduziu minha aposentadoria em 40% aproximadamente. Ela colocou até entre parênteses, que é absurdo. Tem como mudar essa situação? Então, olha, hoje o entendimento do judiciário, nos casos das aposentadorias integrais, é de não dar, né, a revisão e não excluir o fator previdenciário. O único entendimento hoje que as pessoas estão buscando, já teve entendimento favorável, que é esse que eu acabei de falar do Rio de Janeiro, é no caso das aposentadorias proporcionais. Então, se a aposentadoria dela, por exemplo, for proporcional, ela pode sim brigar, entrar na justiça. É claro, né, como é uma decisão ainda recente, muita água pode rolar ainda. Mas é o que eu sempre falo, né, Rê? Tem que brigar. Tem que ir atrás. Não para deixar quieto, não. Se todo mundo for questionar, brigar, o governo começa a parar, pensar e falar, peraí, então, né, isso aí não está certo, resolver, vamos tentar pelo menos melhorar. Então, a gente tem que brigar. Vamos fazer o seguinte, para entender um pouco melhor como é que funciona essa conta, que é até um pouco complexa, mesmo porque exige que você consulte uma tabela, que a gente vai, inclusive, disponibilizar no nosso site, tá bom? Do Revista, além, claro, do site do INSS, que você também pode consultar. Eu queria que você desse um exemplo de como fazer esse cálculo. Tá. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai ali no flip chart, no nosso papel gigante, e você explica pra gente como é que a gente... Então, quais são os fatores que incidem em cima desse cálculo. Essa tabela, né, a tabela do fator previdenciário, ela vai estar disponível aqui no site do programa e também está na internet no site da Previdência Social. Tá. Ela é muito pequenininha, porque assim, ela abrange aqui até a idade de 70 anos, até 55 anos de contribuição. Por isso que os números estão bem pequenininhos, super pequenininhos. Não consiga mas definir, só para o pessoal entender, a linha de cima é a idade do segurado e o que a pessoa vai fazer? Ela vai cruzar a idade do segurado, né, que começa aqui 43 e tal, vou dar o exemplo de um homem com 55 anos, ela tem que descer e procurar o tempo de contribuição e ela vai achar aqui o fator previdenciário. Tá? Que eu até dei uma pintadinha para a gente dar uma melhorada aqui, ó. Então, é só você cruzar a sua idade com o seu tempo de contribuição que você acaba achando o fator previdenciário, tá? 0,715. Então, e onde a gente põe esse número na conta? Então, por exemplo, um caso, né, de um homem, vou dar um exemplo de um homem com 55 anos, com 35 anos de contribuição e que tenha, por exemplo, uma média salarial de R$2.000, né? Ele vai ter a incidência desse fator previdenciário. Como ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da média salarial e multiplicar pelo fator previdenciário, que no caso dele aqui é 0,715. Essa conta, ele vai achar a média dele, que é de R$1.430. Então, só para você entender, uma pessoa que tem uma média de 2.000, olha quanto vai cair a renda. É absurdo. Né? Olha, ele vai perder mais de R$500. Por né? isso que nesse país, quem se aposenta não consegue viver sua aposentadoria. Tem que continuar trabalhando, né? Exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um caso de um homem, uma certa idade, já meia idade, 55 anos, com muito tempo de contribuição. A gente está falando de 35 anos de contribuição. Mas né? essa tabela que está valendo ainda este ano. Até esse mês. Tá. Agora, imagina
a próxima que entrar vai ser muito menor esse valor, né? Ele já vai perder aqui esses R$30, por exemplo, provavelmente vai fugir pela nova tabela. Então, e ao longo de um ano faz a diferença, né? Faz uma compra do mês, por exemplo, né? Faz uma bela compra. Paga então, um monte de conta, imagina. Olha o pior caso. Vamos pegar também o caso de uma mulher de 50 anos de idade, a gente vai descer na tabelinha até os 35 anos, porque a gente acrescenta, no caso, a mulher se aposenta com 30 anos. Mas como essa tabela, ela não diferencia mulher de homem, a gente sempre acrescenta 5 anos a mais para achar o fator previdenciário. Então, uma mulher de 50 anos, ela vai, se ela tiver 30 anos de contribuição, ela vai procurar na tabelinha também os 35, porque ela tem que acrescentar 5 a mais. Então, com a mesma média, 598. a mesma média salarial, essa mulher vai fazer a mesma continha, 2.000 multiplicado pelo fator que é 0,598. Olha o absurdo. Ela vai se aposentar com R$1.196. Que absurdo. Quase a metade. Então, você imagina a nossa amiga aí de casa, que está trabalhando, todo dia paga seu INSS, chega na hora de aposentar, vai Toma uma garfada dessa no próprio salário. Pela metade. É absurdo. Então todo mundo ficando atento, façam os agendamentos. Exatamente. Como a Faioc já deu a dica aqui, não está conseguindo fazer em São Paulo, nem pelo site, nem pelo telefone. Tenta fazer numa cidade mais próxima. Reclama na ouvidoria, faz o agendamento, pede a transferência. Eu não sei se eles dão o número de protocolo, mas anota o protocolo dessa ligação para você, de repente, poder reclamar sobre isso no futuro, caso você precise usar a tabela nova. Se você for prejudicado, você tem mais um argumento. Imprimir e levar no dia do atendimento para ter a certeza absoluta que vai utilizar essa que já não é muito boa, porque a próxima vai ser pior ainda. Ai, meu Deus, que medo. Bom, o telefone do INSS é 135 e também o site www.inss.gov.br e também o site da Previdência, www.previdencia.gov.br. Deixa um contato seu também, Fael, que a quantidade de pessoas que pedem... É o Facebook. No Face, né? Facebook, SOS Previdência. SOS Previdência, beleza. Tá bom? Obrigada, minha linda. Obrigada a você, linda. Pelos esclarecimentos, até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau. Sempre muito importante receber a doutora Maria Faioc aqui, né? Como ela ajuda a gente. Realmente ela consegue transformar um assunto que parece tão complexo numa coisa muito mais simples da gente entender e compartilhar com vocês, tá bom?